Olá pessoal, hoje viemos aqui apresentar um painel de notícias sobre a desigualdade social como consequência para a saúde dos seres humanos. Os integrantes de nosso grupo são Daniela Lana, Gabriela Miranda, Maria Clara Moura, Maria Eduarda Lopes e Kaique André. Olá, meu nome é Gabriela Miranda e eu vou explicar sobre a desigualdade social relacionada à pandemia do Covid-19. A princípio, cenas como corredores de hospitais lotados de pacientes em países ricos como a Espanha, piras funerárias improvisadas queimando na Índia e corpos pelas ruas do Equador deixaram momentos marcantes sobre os impactos avassaladores na saúde da pandemia de Covid-19, uma pandemia que se torna ainda alarmante. Todavia, no mundo pré-pandemia, os impactos devastadores das escolhas de políticas relacionadas à saúde pública já existiam. Escolhas políticas dos governos de privar de fundos seus próprios sistemas de saúde pública ou sistemas de saúde pública de outros países e de recorrer ao setor privado para prestar assistência médica constituem a violência econômica em ação. Estima-se que 5,6 milhões de pessoas morram em países de baixa e média renda a cada ano devido à falta de acesso a cuidados de saúde ou a cuidados de saúde de baixa qualidade. Isso significa que mais de 15 mil pessoas morrem todos os dias por falta de acesso a cuidados de saúde em países pobres. Essa estimativa, o número de antes da pandemia, é maior do que o número global diário de mortes da pandemia oficialmente relatados. Diante disso, é cabível observar que em 2017, metade da população era incapacitada de ter acesso a cuidados de saúde e mais de 270 mil seres humanos foram marginalizados e colocados em uma posição cada dia mais de pobreza devido a despesas de saúde pagas do próprio bolso. A maioria dos países de baixa renda, que tem lidado com os impactos duradouros da crise de dívida, medidas de austeridade e ajustes estruturais, foram forçados a reduzir seus gastos com saúde nas 2 décadas anteriores à Covid-19. Ter mais dinheiro não apenas compra acesso à assistência médica, ele compra também uma vida mais longa e saudável. Políticas governamentais que abrem portas para o acúmulo de riquezas em contrapartida direta das condições de vida e trabalho decentes e do acesso a serviços públicos, reduzem a expectativa de vida de toda uma parcela da sociedade que é necessitada majoritariamente de tais cuidados. No Reino Unido, as pessoas que vivem em áreas mais pobres morrem quase uma década mais cedo do que aquelas que vivem em áreas mais abastadas. Em São Paulo, Brasil, as pessoas nas áreas mais ricas podem esperar viver 14 anos a mais do que aquelas que vivem nas áreas mais pobres. Dessa forma, estudos da The Economist e de várias fontes apontam para uma relação significativa entre desigualdade econômica e mortalidade por Covid-19. O aumento nos gastos privados com saúde estão ligados à maior mortalidade relacionada à Covid-19. Países que adotaram políticas de austeridade tendem a ter taxas mais altas de mortalidade. Mesmo na União Europeia, onde há sistemas universais de saúde, a privatização enfraqueceu a resposta à pandemia. A perspectiva de empréstimos relacionados à Covid-19 do FML, levando a países à austeridade, pode piorar as desigualdades. A desigualdade também está prolongando a pandemia, com a maioria das vacinas sendo destinadas aos países do G20 e apenas uma fração chegando aos países de baixa renda. Os monopólios farmacêuticos estão limitando o acesso e aumentando o preço das vacinas, com empresas como Pfizer, BioNTech e Moderna cobrando muito acima do custo de produção por dose. Isso gera uma grande desigualdade global, já que países ricos rejeitam esforços da OMC para renunciar às regras de propriedade intelectual, o que permitiria uma redução mais ampla por países de baixa e média renda. Essa medida removeria temporariamente o controle monopolista das empresas farmacêuticas, possibilitando uma produção mais ampla de vacina por fabricantes qualificados. A violência econômica resultante dessa decisão política significa que mais milhões de pessoas podem morrer em países de baixa renda, quando vidas poderiam ser salvas pelo acesso a uma vacina segura e eficaz. Isso também impacta toda a nação, uma vez que a propagação ininterrupta do vírus estimula variantes, o que atrasa a recuperação global.
Dessa maneira, amplia as desigualdades econômicas, de gênero e raciais causadas pela pandemia. Portanto, é inaceitável que os seres humanos sejam incapacitados de terem acesso ao médico, ainda mais em um momento tão vulnerável como de uma pandemia. A saúde universal pode ser alcançada, e não apenas nos países ricos, como por exemplo na Costa Rica, um país de renda média que instituiu um sistema de saúde pública de qualidade. Gasta um duodécimo per capita do que os Estados Unidos gastam em seu sistema de saúde, mas garante saúde para todos, ao contrário dos Estados Unidos, e supera os Estados Unidos em indicadores como expectativa de vida. O acesso a cuidados de saúde de qualidade é um direito humano e uma escolha política. Quando nossas economias são estruturadas para permitir que algumas pessoas prosperem enquanto outras perecem, estamos violando os direitos humanos e cometendo um ato de violência econômica. A literatura científica Desigualdade Social e os estudos epidemiológicos, uma reflexão, foi publicada em 2011, mas se apresenta muito atual. Esse artigo ele busca estudar e analisar os impactos da desigualdade social na saúde mental das pessoas, sendo que ele foi escrito por alunos de um programa de pós-graduação em saúde coletiva na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pelo Programa de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. É discutida nessa literatura a complexidade do conceito da desigualdade social, mas ele se destaca na análise feita pelos estudiosos chamados André Grillo e Gessé Souza, as duas principais visões de desigualdade social, sendo o capital econômico e o capital cultural. No Brasil, a grande maioria dos indicadores sociais utilizados nos estudos epidemiológicos, eles estão pautados na quantidade de renda e nos bens dos indivíduos. Assim, no Brasil, muitos estudos que discutem a relação entre desigualdade social e índices epidemiológicos contemplam capital econômico. E um exemplo disso é a análise do ABA-ABPEMA. Ele mensura o poder aquisitivo dos consumidores, questionando a presença de TV, carro, presença de empregada doméstica, condições de habitação, nível de educação e outros fatores associados ao poder econômico. E com base nisso, ele divide a sociedade em 5 classes sociais: A, B, C, D e E, sendo que a classe A ela é a de mais alto padrão e a E a de extrema pobreza. Agora, falando sobre o capital cultural, ele contempla os valores ensinados pela família e que são transmitidos aos filhos. E nessa visão, a gente destaca, por exemplo, disciplina, pensamento prospectivo, né? Ou seja, aquilo que o filho vai ter com relação ao futuro, a longo prazo, autocontrole e respeito ao espaço alheio. Sendo que esses aprendizados, eles são repassados de forma afetiva e silenciosa e reproduzidos muitas vezes pelos filhos. E com base nessas duas visões, né, visão econômica e visão cultural, o artigo ele discute sobre as famílias de classe média ou alta e famílias de classe baixa. Nas famílias de classe média e alta, geralmente existe um ambiente propício ao estudo. Os filhos dessa classe, geralmente, eles se habituam desde a idade mais tenra a verem os pais lendo, tios falando o idioma, irmãos desvendando os segredos do computador, os amigos e os familiares falando sobre encantos artísticos de cidades europeias, além do acesso às relações familiares privilegiadas. Já nas famílias de classe baixa, os autores André Grillo e Gessé Souza, eles intitulam como ralé, sendo que é muito comum ser um ambiente mais difícil de priorizar o estudo entre os indivíduos. E nisso, as autoras do artigo elas pontuam que o ambiente da ralé brasileira ele é comum existir maus tratos da criança, naturalização do estupro, alcoolismo, desagregação familiar, que vão provocar muitas vezes danos emocionais e cognitivos irreparáveis, afetando a autoestima e dificultando enormemente a formação enquanto sujeito para competir no sucesso do mercado de trabalho. E, por fim, o artigo ele associa a desigualdade social ao surgimento de doenças psicoemocionais. A sociedade do extrato mais baixo, ou então ao famigerado ralé, geralmente o homem é tratado como invisível em uma sociedade
que preza por disciplina, autocontrole e títulos profissionais, em que é comum tratá-los como animalizados, inferiores, fazendo com que essas pessoas se sintam humilhadas e percam comumente a autoestima. Então, o somatório, né, dos valores vindos desse capital cultural, e da forma como a sociedade ela acolhe, essas pessoas, né, ou melhor, desacolhe essas pessoas, vão influenciar, de acordo com o psicólogo e pesquisador Jeremy Brunner, a variáveis biológicas. Então, está associado com distúrbios neuroendócrinos, imunidade reduzida, doenças degenerativas e psicoemocionais. Então, aqui a gente pode ver que uma das consequências da desigualdade social na saúde é o desenvolvimento de doenças psicoemocionais. Uma notícia publicada em março de 2023 pelo site do Conselho Nacional de Saúde discute como a desigualdade social dificulta o tratamento da tuberculose no Brasil. A tuberculose é uma doença infecciosa que atinge os pulmões e tem um tratamento longo, de no mínimo 6 meses. Estima-se que 10,6 milhões de pessoas adoeceram por tuberculose em todo o mundo em 2020. Antes da Covid, era a doença infecciosa que mais matava pessoas no mundo. E o Brasil integra a lista dos 30 países com o maior número de casos. São mais de 78 mil novos casos a cada ano, sendo 63. Quando falamos da tuberculose no Brasil, podemos afirmar que, em vista da desigualdade social do país, ela não atinge a população da mesma forma. A notícia aborda os custos catastróficos no tratamento dessa doença. Segundo o Ministério da Saúde, 48% das famílias afetadas pela tuberculose no Brasil gastam mais de 20% da sua renda familiar para tratar a doença, apesar desse tratamento ser ofertado pelo SUS. Segundo a epidemiologista Ethel Maciel, isso se dá porque as pessoas vão até as unidades básicas de saúde e não têm acesso a raio-x e exames, precisando gastar com transporte e alimentação. Segundo a epidemiologista, as pessoas são pobres e a tuberculose as deixa mais pobres ainda. É importante entender que, mesmo quando infectadas, não são todas as pessoas que irão desenvolver a doença. Os estudos apontam que a população mais vulnerável a desenvolvê-la são as de baixa renda. Fatores que podem aumentar essa vulnerabilidade são habitações com pouca ventilação e insalubres e a má condição alimentar. Além disso, as pessoas em situação de rua, no sistema carcerário e abaixo da linha da pobreza estão em maior risco de desenvolver a tuberculose. Por esses motivos, é preciso que o governo, o Estado e o Ministério da Saúde invistam em formas de minimizar os custos catastróficos e em como prevenir a contaminação pela população em vulnerabilidade. O número de casos de dengue no Brasil chegou a 635 mil apenas em fevereiro, o que demonstra um aumento significativo em relação ao ano anterior. Entretanto, a luta contra essa infecção não é apenas com o seu mosquito transmissor, e sim com as desigualdades sociais enraizadas em nossa sociedade. Existe uma relação inegável entre a incidência da dengue e as desigualdades sociais, onde os mais vulneráveis são afetados de forma mais aguda, tanto que as regiões mais desiguais do Brasil, como a Norte e Nordeste, são as mais afetadas pela doença. Em muitos casos, essas áreas são caracterizadas por uma infraestrutura precária, com a falta de saneamento básico, assim como o acesso limitado a serviços de saúde. Também em certos lugares, é comum a moradia próxima ao esgoto a céu aberto. Logo, é crucial abordar as raízes que contribuem para a propagação da dengue e se envolve em políticas que visam incluir camadas marginalizadas da sociedade, para que tenham acesso à educação, um emprego digno, moradia adequada e saneamento básico. Morte por diabetes está associada à desigualdade social no Brasil. A mortalidade por diabetes está intimamente ligada à desigualdade social, influenciada por fatores como a concentração de renda e a baixa escolaridade no aumento do número de mortes pela doença. De 2010 a 2020, a taxa de mortalidade por diabetes de brasileiros com até 3 anos de estudo foi 2 vezes maior do que a taxa de mortalidade geral,
com 59,53 mortes a cada 100 mil habitantes. A diabetes mellitus e suas complicações estão entre os principais problemas de saúde pública mundial, sendo uma das principais causas de mortes precoces em pessoas com mais de 60 anos. Dados da Federação Internacional de Diabetes mostram que em 2021 a doença causou cerca de 6,7 milhões de mortes, com uma morte ocorrendo a cada 5 segundos. O Brasil lidera a América Latina em número de pessoas com diabetes e ocupa a 5ª posição no mundo. O estudo mostra que pessoas pardas também estão entre as mais afetadas, com 36,16 mortes a cada 100 mil habitantes. Entre as regiões com as maiores taxas de mortalidade se encontram o Nordeste e o Sul, com índices crescentes em todas as regiões e grande subnotificação estimada na região Norte. O estudo, segundo o pesquisador, evidencia a necessidade de ampliação de políticas de distribuição de renda e de educação e saúde. Para diminuir a vulnerabilidade social e a desigualdade, é necessário dar mais acesso à saúde e educação às populações mais vulneráveis, declara. E assim terminamos o nosso painel de notícia e segue as referências bibliográficas. Muito obrigada.